No ano 70 d.C., a história testemunhou um dos eventos mais catastróficos da humanidade, o cerco e a destruição de Jerusalém. E nesse vídeo veremos mais sobre essa resposta feroz do Império Romano ao povo judeu. No ano 69 d.C., dentro das muralhas de Jerusalém, as coisas nunca estiveram tão ruins, e uma guerra civil eclodiu entre as facções judaicas. Os rebeldes da Judéia evitaram brigas diretas e estavam mais interessados em cuidar do seu próprio interesse para se manterem vivos. As gangues dos zelotes ficaram divididas por brigas internas, mas ainda tinham controle de um grande exército. João de Giscala, que era um dos chefes dos zelotes, deu um fim em Eleazar, que era outro líder zelote, e tomou o controle da cidade. Enquanto isso, Simão Bar Giora, um outro líder de linha dura, foi chamado para Jerusalém para tentar interromper o avanço do grupo de João, e logo tomou conta de boa parte da cidade. As brigas entre os grupos de Bar Giora e João continuaram durante todo o ano de 69. Os zelotes, cientes da variedade de opiniões entre as facções do povo judeu, perceberam que isso dificultava sua liderança na cidade. Eles ansiavam por uma guerra total em vez de uma estratégia de desgaste. Sob a liderança de João de Giscala, eles decidiram aumentar a participação da população na revolta, destruindo todas as colheitas e alimentos armazenados. Isso funcionou até certo ponto. Quase 1 milhão de judeus, incluindo mulheres e crianças, se inscreveram para defender a cidade após a queima dos alimentos. Também teve consequências desastrosas, já que a maioria dos moradores da cidade e os soldados morreram de fome. Aqueles que não sofreram devido à desnutrição morreram também nos conflitos internos. Com o passar dos dias, o exército romano aceitou que a única forma de reconquistar a cidade era montar um acampamento fora das muralhas. Dessa forma, em abril de 70 d.C., durante o período da Páscoa judaica, o general Tito decidiu cercar Jerusalém. Ele empregou um método de combate à distância. Qualquer pessoa que tentasse escapar da cidade seria morta e colocada num madeiro ou num muro voltado para a cidade. Aterrorizada, a população judaica dentro dos muros sabia que tinha que lutar, ou correria um grande risco de morrer da forma mais desrespeitosa que se possa imaginar. O grande ataque a Jerusalém estava para se iniciar e não havia nada que os judeus pudessem fazer para evitar isso. Para o cerco, Tito reuniu 4 das mais poderosas legiões romanas para esmagar a resistência judaica. Entre essas legiões destacavam-se a 5ª Legião Macedônica, uma unidade de elite conhecida por sua disciplina e habilidade em combate, e a 10ª Legião Fretenses, estacionada na Judéia e bem familiarizada com as táticas dos rebeldes. Outras legiões, como a 15ª Legião Apolinares e a 12ª Legião Fulminata, também foram convocadas para reforçar as fileiras romanas. O cerco de Jerusalém foi um teste de resistência e estratégia. As legiões romanas, especialmente a 10ª Fretenses e a 15ª Apolinares, sitiaram a cidade, cortando suas rotas de suprimentos. Dentro dos muros da cidade, a situação era desesperadora. A cidade estava abarrotada de refugiados que haviam fugido das cidades vizinhas, e a escassez de comida e água logo levou à fome e à doença. Os romanos receberam relatos de que, durante o cerco, aproximadamente 600 mil corpos foram lançados para fora dos portões da cidade. Nesse cenário tumultuado, os sicários, que eram um grupo de destaque, vieram como uma força sombria e poderosa. Eles eram extremistas judeus, conhecidos por sua brutalidade e táticas violentas, além de serem fanáticos nacionalistas que se opunham ao domínio romano. Operando nas sombras, eles executavam várias figuras políticas consideradas traidoras aos interesses judaicos. Sua presença durante o cerco de Jerusalém aumentou ainda mais o caos, minando a resistência interna e enfraquecendo a capacidade dos judeus de enfrentar o avanço romano. Os romanos, por sua vez, empregaram táticas de cerco tradicionais. Eles construíram grandes muralhas ao redor da cidade para evitar que os residentes escapassem e para impedir a entrada de suprimentos. Além disso, eles utilizaram técnicas de guerra como catapultas e balistas para atacar as muralhas da cidade.
as ircunsões frequentes minaram a moral dos defensores, tornando a batalha uma prova de resistência tanto física quanto psicológica. Depois de João de Giscala tentar atacar os romanos, eles construíram acampamentos novos e começaram a bombardear a cidade com catapultas. A tentativa de invadir a cidade durou apenas 4 meses. Cerca de 70.000 legionários romanos participaram do cerco. Os judeus resistiam unidos, mas lutaram para lidar com as torres de cerco e os arietes romanos. O primeiro muro caiu após 15 dias, e os judeus recuaram para o segundo muro, que também cedeu depois de 4 dias de luta intensa. As batalhas se espalharam pelas ruas da cidade nova, com os judeus causando pesadas perdas aos romanos. Tito fez um desfile militar de 4 dias para mostrar o seu poder, enquanto Flávio Joséfo tentava convencer os defensores a se renderem, mas sem sucesso. Os romanos tentaram atacar a fortaleza de Antônia, com 4 grandes barreiras, mas os vigilantes de João conseguiram destruir a maioria delas, frustrando o avanço romano. Os comandantes romanos perceberam que os defensores de Jerusalém estavam dispostos a lutar até o último suspiro, e isso fez com que eles ajustassem sua estratégia de cerco. Enquanto isso, a construção de novas barreiras de cerco para atacar a fortaleza Antônia foi prejudicada pela escassez de madeira, levando 3 semanas para serem finalizadas. Os romanos, por fim, descobriram que um novo muro havia sido erguido atrás da brecha, forçando-os a considerar outras estratégias para capturar a fortaleza Antônia. Durante um cerco a Jerusalém, os comandantes romanos adaptaram suas estratégias, lançando um ataque noturno bem-sucedido à fortaleza Antônia. Dessa forma, os zelotes e os sicários, vendo a inevitável derrota, fugiram em direção ao templo sagrado. À medida que o cerco prosseguia, os romanos abriam caminho em direção ao local do templo. Após o incêndio do santuário, os romanos decidiram queimar tudo o que restava. Cerca de 6.000 pessoas buscaram refúgio no último pórtico do templo externo, iludidas por um falso profeta que havia prometido libertação. Os soldados incendiaram o pórtico por baixo, levando muitos a saltarem para a morte, enquanto outros morreram nas chamas. Por fim, no dia 8 de setembro do ano 70 d.C., o templo, que era o coração da fé do povo judeu, foi totalmente incendiado pelos romanos, e dessa forma, Jerusalém se encontrava em completa ruína. Os romanos não apenas destruíram a cidade, mas também esmagaram qualquer resistência judaica que restava. A vitória romana havia sido completa e total. Em um período de apenas 4 meses e 25 dias, de 3 de abril a 30 de agosto de 70, a conquista romana foi realizada. Dessa forma, apesar de intenso, o cerco de Jerusalém foi extremamente breve. Os sobreviventes judeus foram deportados como escravos, dispersando várias comunidades judaicas por todo o mundo. Ao longo dos 4 anos de conflito, os romanos capturaram 97.000 prisioneiros. Muitos se tornaram gladiadores, enfrentando a morte na arena contra feras e também outros gladiadores. No ano 71, ao retornarem a Roma, Tito e seus soldados comemoraram um triunfo glorioso. Eles foram recebidos com muita festa pelos romanos em uma grande celebração. A cidade toda se reuniu para comemorar a vitória em um dos maiores desfiles já realizados em Roma. Durante esse desfile pelas ruas de Roma, as multidões ficaram maravilhadas com a riqueza adquirida em Jerusalém. Todos ficaram impressionados ao ver os navios capturados e as plataformas decoradas com imagens da Batalha de Jerusalém e dos tesouros saqueados do templo. Além disso, vários artefatos sagrados e objetos reservados apenas ao sumo sacerdote foram exibidos nas ruas romanas. Tito e seus homens desfilaram pelas ruas da cidade em uma procissão, encerrada com a punição dos líderes judeus. Simão, filho de Giora, foi executado, enquanto João de Giscala foi condenado à prisão perpétua. Mas os conflitos dos judeus com os romanos ainda não haviam acabado ali. Isso porque os sicários tomaram Massada, que era uma fortaleza localizada no deserto da Judéia em um planalto isolado com a vista para o Mar Morto.
E no próximo vídeo dessa série, nós vamos ver outra parte central desse conflito, que foi o Grande Cerco de Massada, que começou cerca de 3 a 4 anos após o fim dos acontecimentos em Jerusalém. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.